Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de São José Operário, criada pelo Papa João XXIII, justamente porque esta festa tinha um caráter profundamente revolucionário. Ela foi criada pelos movimentos socialistas como uma maneira de fazer com que os trabalhadores se revoltassem contra os seus patrões e assim pudessem fazer com que a revolução proletária adquirisse maior força, prestígio e sucesso. Na verdade, tudo isso já pertence ao passado. As esquerdas já abandonaram os trabalhadores há muito tempo e agora se entregaram às políticas identitárias, sexuais, raciais, ecológicas e outras quantas. Mas a igreja aproveitou essa ocasião para mostrar o valor santificante do trabalho. Por quê? Porque, de fato, a partir da Revolução Industrial, que aconteceu em meados do século XVIII, a realidade do trabalho foi profundamente alterada. Antes, a sociedade era agrícola pastoril e, portanto, os meios de produção estavam ligados àqueles que possuíam terras e, de alguma maneira, comportavam pessoas que ali moravam, colonos, etc., que produziam naquele território. Com a Revolução Industrial, com a invenção das fábricas, então surgiu o papel do operário, daquele que vende o seu tempo de trabalho, a sua mão de obra, para a produção em massa de produtos para o comércio. O regime capitalista foi, de tal modo, se impondo através da força dos operários, obviamente controlados pelos empresários e, sobretudo, pelo sistema financeiro, a tal ponto que uma filósofa judia, chamada Hannah Arendt, disse com razão que de Homo sapiens o homem se tornou Homo faber, ou seja, homem trabalhador, operário, alguém que trocou, digamos assim, a sabedoria pelo mundo utilitário. Trabalha para ganhar dinheiro, para comprar coisas e vai tocando a vida em função disso. Ora, estes são os fatos. Não nos cabe simplesmente dizer como deveria ser. O fato é que o homem moderno é isso. Ele vive dessa maneira. E a pergunta que nós nos fazemos é: como é possível nos santificarmos dessa maneira? De que modo nós podemos viver a nossa vocação cristã? Trabalhando. Porque essa é a sorte que nos toca. Então a igreja coloca diante dos nossos olhos este operário chamado São José, que, sendo o chefe da Sagrada Família, por ser esposo da bem-aventurada Virgem Maria, teve que sustentar com o seu trabalho o Filho de Deus, e não apenas isso, ensinou-lhe o seu mesmo ofício, o ofício de artesão, de carpinteiro, como diz a tradição. De fato,
São José viveu como um homem normal, dedicado ao seu trabalho, em função de Cristo, do mistério da encarnação, de amá-lo, de servi-lo, bem como a sua esposa santíssima. E a maior parte da vida do Verbo encarnado na Terra foi assim, numa oficina de carpintaria. É muito interessante que os catecismos da Igreja, que são mais antigos, fala-se apenas do mistério da encarnação e depois da vida apostólica de Cristo, da sua paixão e da sua ressurreição. Faltou uma meditação um pouco mais profunda sobre esses anos da vida oculta, de que o Evangelho não nos fala. O atual Catecismo da Igreja Católica nos apresenta uma reflexão sobre a vida oculta de Cristo, que é justamente aquela que ilumina a vida da maior parte dos fiéis cristãos, que não são chamados a uma vida apostólica, nem à vida contemplativa propriamente dita, mas que têm que viver no meio do seu trabalho como contemplativos, que abraçam ao mesmo tempo a missão apostólica da Igreja, aonde desenvolvem as suas atividades. Porém, haveria um engano se nós pensássemos que o trabalho por si mesmo nos santifica, porque não é verdade. O trabalho, sim, é uma ocasião em que nós praticamos as virtudes humanas, a justiça, cumprindo os nossos deveres, sendo exemplares na execução das nossas tarefas, não defraudando a ninguém, a prudência, procurando fazer tudo o que é bom, a fortaleza, despendendo a dose de energia necessária para levarmos a cabo as nossas tarefas, a temperança, para sabermos equilibrar trabalho e descanso, incômodo com comodidade e assim por diante. Mas nós nos santificamos pelo exercício das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E não é que trabalhando por si mesmo nós exercitamos as 3 virtudes teologais. O simples trabalho não nos faz isso. Uma pessoa pode fazer excelentemente seu trabalho, do ponto de vista humano, o que, aliás, é importante, e muito importante, que nós sejamos muito competentes em tudo aquilo que nós tivermos que fazer, mas, ao mesmo tempo, não exercer nada de vida sobrenatural. Então, trabalhar como um pagão que efetivamente cumpre bem os seus deveres. Isso seria horrível para um cristão, que ele trabalhasse assim, de uma maneira naturalista, sem união com Deus. Ora, como é que nós fazemos para exercitar as 3 virtudes teologais no nosso trabalho? Nós precisamos entender que o nosso trabalho, ele não é um fim em si mesmo. Que o nosso fim é a união divina. E, portanto, nós precisamos buscar a Deus no meio das nossas atividades. O que supõe, da nossa parte, que nós tenhamos uma vida ordenada de oração e uma vida profundamente sacramental. Uma pessoa que, por exemplo, não se dedica num tempo generoso à oração diária, dificilmente vai conseguir manter o clima sobrenatural dentro de sua alma. Por quê? Bastará pegar um trânsito ruim, ou que alguém lhe corte no tráfego,
ou que aconteça algum tipo de desfeita no trabalho, coisa que não é tão impossível de acontecer, que ela imediatamente vai perder a caridade, vai perder o sentido sobrenatural e vai reagir como um animal. Vai começar a gritar, a dar coices, vai esquecer de Deus. A alma vai ficar, por assim dizer, completamente enfiada naquelas coisas terrenas. Portanto, todos nós temos que ter a caldeira da alma acesa, cheia de amor. São Paulo nos diz na primeira leitura, acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então nós temos que estar impregnados do amor divino. E por isso nós temos que mergulhar na oração. A nossa alma tem que estar incandescente. Ela precisa estar embebida do amor de Deus. Então, nós vamos trabalhar sabendo que nós estamos trabalhando na vinha do nosso Pai. Isso chama-se fé. Nós iremos trabalhar sabendo que nós temos uma recompensa a receber no céu. Isso chama-se esperança. E nós vamos trabalhar amando a Deus e ao próximo, inclusive fazendo o nosso apostolado ali no ambiente de trabalho, e o nome disso é caridade. Somente então o trabalho se transforma em meio de santificação. Caso contrário, é só uma atividade humana. Vamos pedir ao Senhor que nós todos possamos nos santificar verdadeiramente trabalhando, sem nos esquecermos jamais que não basta exercermos as virtudes cristãs no trabalho. Nós temos que ser muito competentes naquilo que nós fazemos. Todos nós precisamos melhorar a cada dia, exercendo com a máxima perfeição possível as suas tarefas. Nós daríamos um péssimo exemplo se fôssemos pessoas relaxadas e grosseiras no trabalho que lhes toca. E isso, infelizmente, existe muitas vezes. Hoje mesmo, eu conversava com um frentista do posto de gasolina e ele desabafava comigo, dizia assim: padre, os piores aqui são os de igreja. Quer dizer, o pessoal não quer trabalhar direito, né? Isso é muito ruim. Nós todos precisamos ser muito exemplares e saber que a nossa competência, de algum modo, anuncia Cristo. E por isso todos nós temos que ter um bom senso de profissionalismo. É diferente. Por exemplo, quando alguém se comporta como um bom profissional. Mesmo no exercício das tarefas mais apostólicas, por exemplo, um padre que é um bom profissional, que ele prepara bem as coisas, que ele procura dar exemplo, faz as coisas no horário, etc. Que diferença disso com alguém que é relaxado, que não faz nada direito, que vai falando o que lhe dá pela cabeça, que vai se enfiando, não tem ordem, horário, não faz as coisas com esmero. É horrível isso. Pois bem, assim como nós não gostamos de ver isso, por exemplo, no altar, que no altar dos nossos ofícios nós não sejamos isso, mas nós sejamos pessoas que fazem todas as coisas bem feitas, para a glória de Deus e para o bem de toda a Santa Igreja.